Em Ribeirão Preto, a prefeitura fez um apelo hoje aos moradores. O prefeito Duarte Nogueira evita falar em novo lockdown, mas aponta que se o ritmo da doença continuar crescendo, a prefeitura vai enxugar gelo tentando criar leitos. Essa entrevista coletiva foi marcada para rebater a ordem da Justiça que desobriga idosos de fazer o agendamento para a vacina. Para a prefeitura, essa prática pode gerar aglomeração e também confusão nos dados. Durante a coletiva na prefeitura, o secretário de Saúde, Sandro Scarpellini, rebateu a decisão da Justiça, que acatou o pedido do Ministério Público e desobriga o agendamento dos idosos para a vacinação em Ribeirão Preto. Foi escrito para o procurador, para o promotor, quando fez os questionamentos da saúde, foi informado a ele, a regra é o agendamento, mas essas 4.182 pessoas foram pessoas que chegaram, e aí está cada dia e cada faixa etária delas, e foram vacinadas mesmo sem o agendamento. Nós não vamos perder a oportunidade de vacinar uma pessoa que chegou até a unidade. Eu falei isso para o promotor, eu escrevi isso para ele. Nós já fazemos de maneira organizada, para não alardear para todos que é para ir sem, senão a gente vai ter aquele cenário que a gente viu lá anteriormente. O promotor, na verdade, o juiz, eles não proibiram o agendamento, só que eles, na prática, eles falaram para o pessoal, vai que tem, esquece isso aí que é bobagem, vai lá que vai ter. Então nós vamos ter gente dormindo às 2 horas da manhã. Poucos dias atrás tinha um cadeirante em São Paulo, passou a noite inteira para ficar o primeiro da fila. O prefeito Duarte Nogueira fez um apelo para que a população dos grupos de vacinação continue agendando a dose. Segundo ele, o sistema tem capacidade para 25 mil agendamentos por hora, sem lentidão, e é importante para evitar aglomerações. A decisão da Justiça não nos impede de continuar fazendo o agendamento. Então nós vamos continuar fazendo o agendamento para que nós possamos ter um mínimo de organização, que se deu até agora, e evitar uma correria desnecessária para criar ainda mais problemas do que nós já temos para poder administrar nessa crise elevadíssima de casos e de novas internações. A decisão em caráter liminar estabelece multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento e prazo de 10 dias para que a prefeitura cumpra a sentença. Desobriga ainda que os idosos apresentem comprovantes de residência, apenas a identidade. Segundo o secretário e o prefeito, isso pode bagunçar o controle de Ribeirão Preto em municípios vizinhos. Se vocês entrarem naquele mapinha do Vacividas agora, vocês vão ver que a cidade de Sertãozinho está, se não me engano, 7% de cobertura. Adivinha o que vai acontecer? Porque eles vão vir com a identidade, vão mostrar a identidade, não vai precisar falar se é Ribeirão Pretano ou não e vai ser vacinado. Autor da ação, o promotor Carlos César Barbosa explicou o que motivou o pedido. Nós sabemos que o processo de agendamento não é acessível a todo e qualquer idoso. Tem muitos idosos que não têm condição de fazer esse agendamento porque não têm acesso à internet ou não têm a expertise necessária para utilizar a internet, não têm acesso ao telefone e assim mesmo, segundo nós apuramos, o agendamento por telefone é muito difícil, os telefones estão sempre congestionados. Até agora, mais de 50 mil pessoas dos grupos prioritários já foram imunizadas na cidade, número que a deixa em 6º lugar entre as que mais imunizaram até agora no estado de São Paulo. Mas a coletiva foi palco de críticas também ao governo estadual. É que Ribeirão Preto, assim como outros municípios, recebeu quantidade insuficiente de vacinas. Deixar claro definitivamente que essa responsabilidade é do Estado. O Estado ele decide, ele faz a distribuição em grades, nos quantitativos que não são discutidos com o município, nem com as nossas estatísticas locais. Outro tema da coletiva foi o efeito que o lockdown de 5 dias teve sobre o sistema de saúde em Ribeirão Preto. Os números mostram que essa estratégia de bloqueio total não foi páreo para a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Os gráficos revelam que o número de internados 10 dias após o lockdown aumentou. O secretário de Saúde informou que as contaminações ocorreram possivelmente antes do decreto do isolamento. As internações na UPA nas últimas semanas também cresceram.
Os casos graves da doença continuam em alta, assim como a ocupação de leitos, acima dos 90%, apesar da abertura de novos leitos nos hospitais, cerca de 50 a mais que no ano passado. Mas há dados positivos. A quantidade de casos novos que chegam às unidades está diminuindo e o de testes do tipo PCR também. Diante desse quadro, Duarte Nogueira evita falar em um novo lockdown. Eu espero que a gente não precise fazer um novo lockdown. É muito estressante para as autoridades que coordenam um aumento restritivo tão grande para o funcionamento de uma cidade como a nossa, de mais de 700 mil habitantes, sede de região metropolitana, que tem uma atividade industrial extremamente significativa. Se não houver um comportamento correto das pessoas em usar máscaras, manter o distanciamento social, evitar a contaminação, nós vamos continuar enxugando gelo e não vamos sair dessa situação.